companheiros. Estejamos firmes nesse estudo dessa mediunidade. Como vocês viram, não são fáceis. Esses estudos não são fáceis. Não. Nós precisamos ter outros conhecimentos anteriores. Precisamos conhecer bem o nosso organismo, os órgãos, a situação deles. Devemos conhecer sobre os chakras, sobre o duplo etérico, sobre o perispírito. Existem muitos conhecimentos que nós temos que ter antes de saber, porque falam termos, falam sobre partes do corpo, determinados assuntos que nós temos que ter conhecimento antes disso. A mediunidade semimecânica, conforme explica Allan Kardec no livro dos médiuns, o médium semimecânico participa tanto da mediunidade mecânica como na intuitiva, pois escreve recebendo parte do pensamento dos espíritos pela comunicação e contato perispiritual, ao mesmo tempo que outra parte articulada pelos comunicantes, independentemente da sua vontade. O médium semimecânico tem conhecimento parcial daquilo que escreve, pois a maior porcentagem do assunto transmitido do além atravessa-lhe o cérebro perispiritual. No entanto, passa a ignorar os trechos que são escritos mecanicamente pelo seu braço, através do plexo braquial, e sem fluir-lhe pelo cérebro físico. Em vez de ouvir ou captar o pensamento do espírito comunicante na recepção intuitiva, quando ele escreve mecanicamente, só pode limitar-se a ler o que for sendo escrito. Antecipadamente, ele fiscaliza o que deverá escrever e que lhe passa no cérebro perispiritual, mas não sabe o que sua mão escreve, sob a ação do desencarnado. A comunicação recebida pelo médium mecânico conserva as características psicológicas e gráficas dos comunicantes, mas a psicografia do médium trai a maneira peculiar dele escrever. O êxito do trabalho do médium semimecânico depende muitíssimo da capacidade em conjugar-se simultaneamente ao pensamento e aos fluidos dos espíritos comunicantes. O médium intuitivo recebe o pensamento pelo cérebro perispiritual e depois veste os seus vocabulários, exprimindo com seu modo de falar. Mas o semimecânico tanto psicografa intuitivamente parte do comunicado do além e produz o escrito mediúnico com seu próprio vocabulário, como também emprega frases e palavras que se grafam espontaneamente e através dos impulsos, que toma a mão independente de sua vontade. É uma comunicação que se processa de modo intermitente, isto é, a parte mecânica e a intuitiva. E quanto mais esse tipo de médium se absorve no trabalho, também os desencarnados encontram mais facilidade para se comunicar sem necessidade do contato perispiritual. Os médiuns semimecânicos se diferem entre si, enquanto alguns predomina a faculdade mecânica, noutros prepondera a faculdade intuitiva. A mediunidade intuitiva e a de incorporação.
O médium mecânico e o semimecânico não abandonam o seu corpo físico no momento que se escreve as mensagens, enquanto que no caso de incorporação completa, o espírito e o perispírito do médium podem afastar-se até longa distância, deixando o corpo sob o comando de desencarnados comunicantes. Ele fica ligado só pelo cordão fluídico e, enquanto isso, outro espírito se manifesta, em virtude do seu desligamento dos centros energéticos do duplo etérico, cai-lhe a temperatura e o transe mediúnico aprofundar-se-á para o estado da catalepsia. Ele fica desacordado, viu, gente? Não é que vai acontecer alguma coisa, fica desacordado, sem noção do que está acontecendo, o que houve com ele. Depois, até a hora que volta, ele nem lembra de mais nada. Esse daí depende do tipo do médio, né? E são mediunidades também que não são tanto assim, que cause medo, nada disso. Que tem jeito que eu sei que, eu tenho medo, o que vai acontecer comigo? Eu vou sumir, vou desaparecer? E não é nada disso. Por isso que a gente está lendo, está falando e está mostrando. O êxito da comunicação mediúnica de incorporação em transe completo depende muito do conhecimento e da possibilidade do próprio desencarnado comandar o organismo físico do médium. Esta mediunidade também se presta melhor para a identificação correta dos desencarnados, que, podendo atuar sem interferência do médium, pode revelar com êxito as suas características psicológicas ou outras particularidades. Vamos ver agora a mediunidade sonambúlica. Os médiuns sonâmbulos não é mais agraciado do que o médium intuitivo, pois ambos enfrentam a responsabilidade mediúnica de conformidade com a sua necessidade kármica e entendimento psíquico. O sonâmbulo absoluto é raríssimo, embora ocorra a inconsciência transitória do médium incorporativo, pois os mentalmente doentes é que realmente passará por um sonambulismo indiscutível. Eu vou mostrar mais uma vez, são coisas gravadas, né, que explico aqui. Está falando aqui. Na incorporação, o guia espiritual não entra no corpo do médium. Na verdade, ele manipula através dos centros de forças, quer dizer, dos chakras. Por isso que foi dado o chakra bem antes, quando foi estudado o duplo etérico, para que quando chegasse agora, cada coisa que eu falar, cada termo, vocês vão falar, eu já estudei isso, já sei o que é. Senão vocês não vão entender niente. Seu sistema nervoso, então, através dos centros nervosos, de força, o seu sistema nervoso, manifestando as ideias e personalidade que desejar. Eu vou falar. Na incorporação, o guia espiritual não entra no corpo do médium. Na verdade, ele manipula através dos centros de força, que são chakras, seu sistema nervoso, manifestando as ideias
e personalidades que desejar. Então aqui só vou mostrar, né, por exemplo, os tipos de personalidades. Aqui, da mesa branca, esse daqui geralmente não banda, né? Esses daqui, esse, atuando como, eles vêm, uns vêm como médico, outros vêm como enfermeiros, outros aparecem como padres, freiras, sempre no intuito único, gente, de causar o bem, de ensinar, de encaminhar-nos ao caminho espiritual. Quando o serviço mediúnico é exercido por intermédios de médios sonambúlicos e de confiança, ele guarda na sua mente a lembrança parcial daquilo que os desencarnados transferem por seu intermédio para o mundo carnal. No sonambulismo perfeito, enquadra-se melhor o médio de efeitos físicos, que em geral, só depois do transe completo, é que fornece o ectoplasma para a consecução de trabalhos mediúnicos desse gênero. Ele precisa submeter-se passivamente aos técnicos do além para lograr o melhor êxito possível na fenomenologia das materializações, voz direta, transportes, levitações, que se produzem pela manipulação da força ectoplásmica que se exuda pela contextura espiritual e pelo sistema nervoso do médium. Como já foi dito, os desencarnados comunicam-se pelo cérebro perispiritual dos médiuns intuitivos. Nos sonâmbulos, acionam-lhes diretamente o cérebro físico e no mecânico movimentam-lhe a mão na psicografia inconsciente. Entretanto, sempre o médium terá um conhecimento parcial daquilo que é intermediário, pois só nos casos de obsessão completa, em que as entidades, assenhorando-se do comando mental dos obsidiados, é que então se poderia aceitar o sonambulismo absoluto. O médium esclarecido não executa movimentos estranhos, nem produz esgares quando retorna ao estado de vigília, pois compreende que alterações orgânicas nada têm a ver com o ajuste de sua mente aos acontecimentos comuns da vida física. Está falando esse pedaço aqui, gente, porque em determinados lugares, determinados centros, tem médicos que fazem isso. Ixi, e pula aqui, pula dali, como se estivesse saindo de algum lugar. Mas não é dele, médium. Por isso que existe necessidade de ter educação mediúnica. Não há necessidade. E nem tampouco o guia ia fazer isso. Porque ele sabe que aquele corpo não é dele. E vai cansar o médico, vai deixar o médico nervoso. Então, esses esgares, esses gritos, esses negócios não há necessidade de acontecer. E se o médium faz, é bom ele lendo, se cuidando, procurando não fazer isso. Que não há necessidade de aparecer em hora nenhuma, querer aparecer, né? O próprio espírito sofredor deixa o médium mais calmo quando se afasta dele, pois retira-se com seus fluidos coercivos. Na realidade, todos os ridículos poderiam ser facilmente eliminados com a simples leitura do livro dos médiuns, no qual foram notadas todas as incoerências e atitudes esdrúxulas
no desempenho da mediunidade. Bom, iríamos passar para outro assunto, mas como ele é muito imenso, ele tem muita coisa para falar, como todos os outros, né? Cada uma dessas de uma maneira especial, né? Vamos parando por aqui para, noutra ocasião, falarmos sobre os trabalhos de tipologia. Então, vocês que estiverem ansiosos, que estiverem com vontade de saber, nos aguardem então, que será falado esses e outros tipos de mediunidade, que a gente vai falando gradativamente, de maneira que possam, cada um de que estiver necessitando, ter uma orientação que obtenha. Porque muitos, eu sei, gente, que não tem tempo nessa vida nossa corrida, de trabalho, de estudos, casa, família, ligados a muitos problemas que devemos resolver, principalmente com doenças. Então não temos tempo para isso, nem tempos e nem ocasião. E assim, em poucos minutos vocês terão uma orientação, que digo de mais uma maneira que não é da minha cabeça, e sim de autores maravilhosos que nos passaram. Até breve.